E aí pessoal, bom dia, espero que esteja tudo bom com vocês. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Maicon e hoje eu fiquei responsável por passar a escola da lição sabatina para vocês. E o tema de hoje é a recompensa da graça. Só dando continuidade ao vídeo, né? A escola da lição sabatina, ela vai introduzir a história, vai fazer a sua introdução, falando que há muitas pessoas que se entregam a Cristo, mas não veem a oportunidade de fazer grandes coisas, realizar grandes obras, fazer grandes feitos ou grandes sacrifícios no seu favor. Elas podem até e bom, pessoal, essas pessoas elas podem até achar conforto no pensamento que se diz respeito a não necessariamente renúncia do martírio, que é mais acessível a Deus. Ou seja, pode ser que um missionário que enfrente problemas diários como a perseguição, o perigo, a morte e etc. não atinja a mais elevada posição no céu. Ou seja, quem é cristão na sua vida particular, renuncia na renúncia diária do eu, na sinceridade de propósito, na pureza de pensamento, em mansidão sobre provocação, em fé e piedade e fidelidade nas coisas mínimas, que na vida familiar representa o caráter de Cristo, esse pode ser mais precioso aos olhos de Deus do que o missionário mártir que é de fama mundial. Ou seja, o que a lição está querendo nos falar aqui? Ela está falando que é mais interessante a gente ser um cristão de verdade, a gente ser um cristão que obedece os mandamentos de Cristo, que segue o caráter de Cristo, que tem sinceridade na palavra mesmo, do que ser uma pessoa que se diz cristã, que está no centro das atenções e que diz que morre por Jesus, mas no final a gente sabe que isso não é verdade. Bom, a lição da escola sabatina, ela vai deixar bem claro, ela vai enfatizar de como são diferentes os padrões que Deus e o homem medem o caráter. E ele vai falar também que Deus, ele vê as nossas tentações, as batalhas que a gente tem, ele vê as tentações do nosso lar, vê a humildade da alma em vista da sua própria fraqueza, o arrependimento sincero até mesmo de um pensamento que é mau, vê a inteira devoção que nós temos para com ele, vê as horas que a gente gastou, o tanto de tempo que a gente gastou, as orações que a gente fez, para que a gente consiga vencer as nossas próprias vontades, nosso próprio eu, né? As nossas renúncias. Ele também vai ver as tentações que a gente resistiu durante as tentações que a gente resistiu e nem contou nem para os nossos amigos mais próximos. Deus ele vê tudo. Tudo isso Deus e os anjos sabem. Agora eu gostaria de ler uma parte que me chamou a atenção na lição, que fala o seguinte: o segredo do êxito não é encontrado nem em nossa instrução, nem em nossa posição, nem em nossos números ou nos talentos que nos foi confiado, nem na vontade do ser humano. Conscientes de nossa deficiência, devemos contemplar a Cristo e, por Ele, que é a força por excelência, a expressão máxima do pensamento, o voluntário e obediente, obter uma vitória após a outra. E por mais que breve seja o nosso serviço ou humilde for a nossa obra, se a gente seguir a Cristo com fé singela, ou seja, não nos decepcionaremos com o galardão. Aquilo que o mais forte, o mais sábio não pode alcançar, o mais débil, aquilo que o maior, o mais forte, o mais sábio não pode alcançar, o mais débil e o mais humilde receberá. Os portões do céu não se abrem para aqueles que se exaltam, para aqueles que se vangloriam, para aqueles que têm soberba. Os portões não são erguidos para os que têm espírito altivo. Os portões eternos vão se abrir para aqueles que são humildes em espírito. Bom, e para finalizar, eu gostaria de ler o finalzinho da lição da escola sabatina, que fala o seguinte: abençoado será o galardão da graça para aqueles que trabalham para Deus com simplicidade de fé e amor. Ou seja, para concluir a escola da lição sabatina de hoje, o que a gente tem que pensar, o que a gente tem que analisar não é o que a gente está fazendo, mas como a gente está sabendo. Não importa se a gente tem que fazer algo muito grande, se a gente tem que fazer algo que não é muito relevante, que não é de muito interesse das pessoas, sabe? O importante é como a gente está fazendo. E para finalizar, eu gostaria de ler esse versículo aqui. E agora eu queria finalizar com você lendo a carta de Paulo aos Colossenses, o versículo 50 no capítulo 3 e o versículo é o 17. Fala o seguinte: e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aí a gente desce mais um pouquinho e vai para o 23.
Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para... E que para que a gente possa finalizar o vídeo, eu gostaria que você curvasse sua fronte e fechasse seus olhos. Senhor meu Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma sexta-feira, Senhor. Por cada pessoa que está atrás da tela, que está assistindo esse vídeo, Senhor, o Senhor possa abençoar a vida dela. E, Senhor, eu queria pedir também que o Senhor possa nos ajudar a entender, Senhor, que não é o que a gente está fazendo, não é a obra que a gente está fazendo, que é mais importante para o Senhor, mas sim como a gente está fazendo, se a gente está fazendo de verdade ou não, se a gente está fazendo de todo coração, se a gente está fazendo com amor ou não, Senhor. Peço que o Senhor possa ficar com